Características físicas são apresentadas às pessoas de maneiras diferentes. Contudo, ao longo da história, foram gerados padrões considerados corretos para a estética de cada época, refletidas nas artes e meios de comunicação. Um exemplo disso é a imagem de Vênus do século XV, da obra O Nascimento de Vênus, em que o padrão estético eram corpos mais robustos, no qual representava abundância de riquezas. Já nos anos 2000, a idealização do físico se tornou o corpo bem magro. Nos dias atuais, com a constante e influente presença das redes sociais, nota-se a comparação dos jovens com figuras populares na internet. Mas sabe-se que a utilização de filtros e edições é muito constante. Nesse cenário, entrevistamos alguns alunos do Colégio Montessori Santa Terezinha e perguntamos se eles costumam postar fotos e se, quando postam, utilizam filtro. Eu não posto muito, mas quando eu posto tem algum filtro. Acho que fica melhor, também ajuda um pouco. Eu não posto, eu não vejo necessidade disso. E por quê? Eu não sinto necessidade, eu não preciso me mostrar para os outros ou saber que alguém está me vendo. Também entrevistamos o professor Lucas Medrado e o questionamos sobre como esta idealização de características físicas das pessoas afeta no desenvolvimento da mentalidade infantil. No sentido de que as crianças elas acabam idealizando uma espécie de padrão corporal. Então, quando você estimula a criança a partir das influências das redes sociais, que o corpo tem de ser assim ou aquele outro aspecto, você está mostrando para a criança que a criança ela deve viver daquela forma para atender uma demanda social. Nesse sentido, uma criança que ainda não tem o lobo frontal desenvolvido cognitivamente, ela não sabe pensar juízos de valores. Então, ela acha que ser daquela forma é o ser correto. Então, isso atrapalha no desenvolvimento, porque a criança ela já cresce com a informação de que se ela não atender aquela demanda específica de estética, ela está excluída e marginalizada. E isso corrobora ainda mais para as estigmatizações dos corpos, dos corpos, das percepções e de toda a questão pessoal no sentido de ser e existir. Então isso acaba atrapalhando sim a questão do desenvolvimento até no sentido social. Além disso, perguntamos se ele enxergava alguma vantagem ou desvantagem nesse contexto. Tem vantagem, porque quando você vai para a rede social para falar de saúde é uma coisa. Aí você está estimulando, você está conscientizando, você está informando a sociedade. Mas quando você usa aquilo para você dizer que se você não tiver o corpo sarado, malhado, e totalmente naquele padrão desenvolvido para aquela finalidade, você não vive uma vida saudável. Então, por isso que acontece, né, a gordofobia, as questões voltadas para a estética do belo, as raciais, porque as pessoas elas imaginam que ser perfeito é manter o corpo naquele movimento, né, de estar atrelado à questão da estética e à questão da imagem nas redes sociais. Nesse sentido, incentivar a saúde, incentivar que a diabetes, a questão do colesterol, a questão do corpo em seu excesso, no sentido de obesidade, tem as suas questões negativas do ponto da saúde, sim, é correto. Mas você dizer que uma pessoa ela é feia ou que ela não atende uma determinada situação de padrão de estética, porque de fato ela não se enquadra, isso é negativo. Então quer dizer, o que a gente tem de conscientizar as pessoas? Mostrar para elas que uma coisa é trabalhar saúde, o risco e todas as suas questões. E outra coisa é você colocar na cabeça das pessoas que a geração tem que ser fitness, né? Então, mesmo assim, as redes sociais, elas acabam entrando mais para o lado negativo do que para o positivo. Então, eu vejo que não há esse equilíbrio. Então, a questão do incentivo é legal, conscientizar a partir da saúde, mas tem de se pensar também desse lado que marginaliza ainda mais a questão das pessoas que têm os seus corpos e que têm as suas imagens, está tudo bem. Já os alunos questionamos como eles observam seu comportamento e os das outras pessoas em relação aos padrões estéticos de beleza. Em relação a mim, eu tento só estar saudável, sabe? Eu não me importo muito ficar, bonitão e essas coisas, pá. Acho que agora tem um padrão e que muita gente tenta se encaixar nele, mas tem muita gente também que não se importa e tá mostrando que não precisa seguir ele. Visto isso, quisemos saber qual o ponto de vista dos jovens em relação ao papel das redes sociais neste contexto. Já o educador, perguntamos qual seria a melhor forma de conscientizar
os jovens a respeito das problemáticas de haver a ideia de um corpo ideal? Bom, primeiro que a gente também tem que separar que ter um corpo ideal é diferente de ter uma vida saudável. Uma vida saudável, ela está atrelada a uma questão física, de atividades físicas, uma saúde mental. Tem toda uma questão que você trabalha em prol da sua própria sobrevivência e da sua existência no sentido de se sentir bem. Agora, eu sempre digo aos jovens, né? Existem situações que as pessoas elas têm de levar em consideração que a maneira da pessoa ser e existir e de se colocar no mundo é aquela maneira. Então por que aquele corpo me incomoda? Porque, o que aquele corpo tem, né, que eu acho que é exótico, que é diferente? Então essa leitura preconceituosa, ela deve ser colocada em pauta no debate social e no debate educativo para as crianças e para os adolescentes perceberem que cada um tem a sua maneira, a sua especificidade. Então, um é magro, o outro é mais obeso, dependendo da situação, os casos de obesidade são ligados à saúde, mas tem pessoa que tem já essa tendência porque é uma questão genética familiar. Então, todos esses corpos que habitam a sociedade, eles têm o direito de existir da maneira que eles são. Então, eu como cidadão, eu não posso simplesmente dizer aos meus alunos que aquele corpo não se enquadra na minha questão pessoal. Porque é um corpo que existe, é um corpo que deve ser respeitado, tal qual os corpos LGBTQIA+, tais quais corpos negros, das mulheres negras, mulheres brancas em si. Então os corpos, eles são de fórum íntimo. Então eu tenho de conscientizar os meus alunos de que, de fato, as pessoas que estão na sociedade, elas devem conviver como elas se julgarem bem e entenderem da melhor forma como elas devem se portar no mundo. Eu acho que é isso, a conscientização e mostrar para a sociedade educativa que as pessoas devem conviver com as suas diferenças. Isso é viver a diversidade. É um meio de comunicação, tá tudo interligado agora com a internet. Muito do que a gente vê nas redes sociais é naquele padrão de beleza, então a gente acaba, como tem aquela coisa de todo mundo querer parecer com um grupo, muitas vezes isso acaba influenciando muito. Tendo em vista que esse cenário é preocupante, também conversamos com os candidatos à presidência da República, aproveitando o debate presidencial. Apenas com exceção do candidato Ciro Gomes, que foi substituído por sua vice Ana Paula, pois teve um problema de saúde, e o candidato Bolsonaro, que não pôde nos ceder uma entrevista por conta de sua agenda. Questionamos os presentes de qual maneira estes jovens teriam mais segurança sobre si mesmos ao invés de seguirem tais padrões impostos pela internet. Sempre terão padrões irreais que vão querer que nós sigamos, mas eu acredito que assim, mesmo que você pareça ser o mais desfavorecido, você sempre pode fazer mais sendo você mesmo. Eu acredito, de maneira pessoal, que a internet hoje em dia está muito pesada e eu acredito que você tem que ter uma certa... Eu confio nos pais para ter uma certa... para ver quando o filho estiver pronto para esse tipo de coisa, porque a internet não é mais um ambiente seguro para qualquer um, até para nós adultos é difícil, imagina para as crianças. Então eu acredito que os jovens deveriam ir atrás de ajuda psicológica, ir atrás de ajuda dos pais, de familiares, apoio emocional e ver o que ele sente dentro de si mesmo também, o que ele acha que é importante, se essa beleza que todo mundo impõe é algo tão importante realmente para a sociedade como todos impõem que são. Eu acredito que atualmente nas redes sociais estão cheios de fotos com corpos falsos, cheios de montagem. Então por isso eu acredito que os jovens de hoje em dia não devem ser influenciados por tais corpos e acreditarem em si mesmos. Já os vice-candidatos nos disseram mensagens que gostariam de passar para os jovens brasileiros acreditarem mais em si mesmos. Eu acho que é muito importante a gente acreditar no nosso potencial, assim como a gente acredita no Brasil. E é muito importante a gente se orgulhar de nós mesmos, sempre dar o nosso melhor, porque cada um tem o seu próprio brilho e todo mundo tem o potencial para fazer e acreditar nos seus sonhos. A mensagem que eu passo para todos os jovens desse país que eles devem acreditar em si mesmos, eles são pessoas incríveis, independente de tudo, independente do seu histórico, de tudo. E que é muito importante ter o apoio, da família, dos pais responsáveis e dos amigos verdadeiros para essa jornada de autoconhecimento. E eu acho que é isso, eu acredito em vocês são incríveis. Pessoal, bora, pra cima. Uma pessoa pode ser tão grande quanto ela queira ser. Basta ela acreditar em si e ter coragem. Acredite em você.
A idealização do belo é muito presente em nosso cotidiano, e dessa forma se mostra presente a autocobrança dos indivíduos sobre seus corpos e como aparentam para o resto das pessoas. Contudo, o importante é saber que todos têm suas devidas diferenças e características, sendo que isso não deve ser motivo de vergonha, mas sim orgulho por ser único.